Olá, o meu nome é Zaira, eu sou psicóloga escolar, psicóloga clínica e neuropsicóloga. E eu estou aqui para falar com vocês sobre uma situação muito delicada que é a depressão, principalmente em crianças e adolescentes. Bom, a depressão é um transtorno de humor, caracterizada por alterações nos circuitos cerebrais, principalmente na amígdala, que ela acaba sendo, no caso da depressão, acaba sendo hiperestimulada e hiperativada e responde excessivamente aos estímulos negativos, às respostas negativas. Então a pessoa passa a ver tudo de uma forma muito negativa, né? Então se tem uma situação em que 10% da situação é negativo e 90% é positivo, a pessoa que está com depressão ela vai direcionar para esses 10%. E aí ela acaba tendo uma agitação às vezes muito grande, uma perda de concentração, uma perda de prazer naquilo que já era, que antes lhe trazia uma motivação, trazia um prazer, já não tem mais, um temor de que alguma coisa aconteça e uma culpa excessiva, porque ela passa a perceber que isso não é legal, mas ela não sabe como isso pode ser mudado, né? As medicações existentes, elas vão normalmente aumentar a produção de serotonina, que são neurotransmissores, e da norepinefrina, que são neurotransmissores responsáveis pela resposta do prazer e da motivação, né? Nas crianças e nos adolescentes, isso às vezes passa, também com adultos, mas na verdade isso passa até como tô querendo chamar atenção, eu não tô querendo fazer alguma atividade, então eu ajo dessa forma. Então, qual é a indicação, a orientação melhor que a gente pode fazer? É estar atento a essa criança. Muitas vezes a criança ela não fica só, e o adolescente, né? Ela não fica só prostrada, triste, sem prazer, que é normalmente o que as pessoas acham, né? Que a depressão é aquela pessoa que está o tempo todo triste, que está o tempo todo, quer o tempo todo ficar deitada, e não necessariamente assim. Muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, a criança ou adolescente fica irritado, ela tem um humor irritável, ela fica muito agitada, e isso acontece muitos casos, às vezes no consultório. Eu já tive criança que chegou no consultório com uma suspeita de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e durante a avaliação eu comecei a perceber que não, que na verdade o que ela estava tendo, aquela agitação toda, aquele humor irritável, aquela impulsividade, era por conta de transtornos, de sintomas de um transtorno depressivo associado a uma ansiedade, porque a comorbidade com a ansiedade também existe. E infelizmente essas duas patologias, elas são as doenças mais incapacitantes da nossa era. E isso é triste, mas a gente tem que aprender a lidar com elas porque elas estão aí, né? Então, muitas vezes acontece da criança demonstrar, como eu falei, alguns sintomas desse estilo e os pais ou as pessoas ao entorno acharem que é só uma frescura, que é só para chamar atenção. O adolescente, a tendência dele é realmente se afastar. Então, a orientação que eu passo sempre para os pais é: esteja atento, esteja próximo do seu filho, pergunte sobre o dia dele, ele vai querer se afastar um pouco, é natural, porque a adolescência eles estão querendo ter essa liberdade, ter essa autonomia, mas estar atento sim a tudo que de repente pode estar ocasionando alguma alteração no comportamento dele, alguma coisa que não condiz com o que ele era antes, mas que está exageradamente. Você, como pai ou como mãe, sente, sabe quando o seu filho está muito diferente. Então, eu costumo dizer para as pessoas assim: se a gente está com uma dor no estômago, a gente vai procurar um profissional da saúde, um médico, enfim. Quando a gente está com uma dor de dente, a gente vai procurar um dentista. E por que quando a gente está com uma dor emocional, um sofrimento psíquico, a gente acha que é frescura? Então, a orientação é: passe com um profissional de saúde. Seja um psicólogo, um médico, que vá avaliar direitinho e saber o que está acontecendo com o seu filho. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição.